Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen, neste vídeo vamos construir o nosso último controller, que é o de imagens de notícias. Show de bola, né não? A gente finalmente está chegando aí no fim dos controllers. Então, antes da gente prosseguir para o código, eu já peço para você deixar aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. E é claro, caso você não seja inscrito ou inscrita em nosso canal, se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade. Beleza? Então, vamos ao código. Então, aqui eu vou criar um diretório chamado Image News, dentro de V1, né, que está dentro de controllers. E eu vou criar uma nova classe, e essa classe vai se chamar Image News Controller. Vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e também vou estender a nossa classe abstrata, Abstract Controller. E aqui, assim como nos controllers anteriores, a gente também vai precisar definir aqui o atributo Search Fields e também vamos precisar aqui definir o nosso construtor, né? Fazer uma sobrescrita do nosso método construtor. Então, primeiramente a gente vai definir aqui o atributo Protected, que do tipo array, que vai ser o Search Fields. Só que neste caso aqui o Search Fields vai ser vazio. Legal? Por enquanto a gente deixa vazio. Se futuramente a gente for definir algum campo para buscar a imagem, a gente vem aqui e coloca o campo. Mas por enquanto vai ser assim mesmo, vazio. Legal. Agora o nosso próximo método é o método construtor. Então a gente precisa sobrescrever ele. Então public function construct. A gente vai passar aqui o nosso serviço de imagens de notícias, que é o nosso Image News Service. Legal? Eu consigo fazer isso porque ele também implementa a nossa interface Abstract Service aqui, né? Nossa classe base que implementa a Service Interface. Então a gente consegue fazer isso sem nenhum problema. Beleza? Então tá aqui a nossa interface aqui. Bacana. Agora a gente precisa verificar a nossa listinha de métodos, porque a gente já tem boa parte dele no na nossa classe abstrata. Então, por exemplo, a gente já consegue criar, né, uma imagem, no caso inserir uma imagem no banco. A gente também já consegue buscar, né, todas as imagens que estiverem no nosso banco. A gente também consegue buscar apenas uma imagem, né, então isso também não vai ser problema para a gente. A gente consegue editar, né, se a gente precisar editar, por exemplo, a descrição, a gente consegue. A gente também consegue deletar, né, uma imagem pelo ID. E a gente precisa agora inserir no nosso controller aqui, Image News, os outros dois métodos que estão faltando, que são justamente o Find by News, né, que vai buscar todas as imagens de uma única notícia, e o método Delete by News, que vai deletar todas as imagens de uma única notícia. Beleza? Então vamos inserir esses métodos no nosso controller de imagens de notícias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir aqui o nosso public function find by news, e esse método ele vai receber também dois parâmetros, o request e um parâmetro do tipo inteiro, que vai ser o ID da nossa notícia. Eu vou chamar apenas de news, e o método vai retornar um JSON response para a gente. Vamos abrir aqui o nosso bloco try-catch. Vamos importar aqui a nossa classe exception. A gente pode
importar a classe exception, ou simplesmente a gente pode colocar um contrabarra aqui, que também não tem problema. Eu prefiro importar. E agora a gente vai simplesmente definir aqui o corpo do nosso bloco try. E ele é bem simples e bem semelhante ao que fizemos nos vídeos de controllers anteriores. Então, primeiramente a gente vai definir aqui uma variável result. Vamos acessar aqui o nosso service e vamos chamar o método findByNews, passando para ele o parâmetro news, que é o ID da nossa notícia. E por fim, a gente vai definir aqui a nossa variável response, que vai chamar aqui o nosso successResponse, e vamos passar aqui para ele apenas o result. Feito isso, a gente vem aqui no nosso bloco cat e define aqui nossa variável de response também para os casos de erro. Então, vamos chamar aqui nosso método errorResponse, passando para ele o objeto de exceção que a gente obteve aqui no bloco cat. E por fim, vamos retornar a resposta para o nosso cliente. Então, response JSON, response aqui no array e por fim o status code. Então, response status code. Prontinho, pessoal. É somente isso aqui. Esse método é bem simples, ele é bem enxuto e também é um método bem simples de a gente conseguir entender, né? E consequentemente também de dar manutenção aí caso seja necessário, né? O método possui poucas linhas. A regra de negócio também não está definida nele, né? Na verdade, o controller ele não pode conter regra de negócio, então a gente apenas acessa os nossos services, né, que já contém a regra de negócio, e aí a aplicação se carrega de fazer o resto para a gente. Bacana, agora que a gente já definiu um método para buscar todas as imagens de uma única notícia, a gente precisa definir um método para deletar todas as imagens de uma única notícia. E a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples também. Vamos definir aqui o método public function delete by news. O método vai ter aqui dois parâmetros, o request e também aqui um parâmetro do tipo inteiro que vai ser o news. Vai retornar um JSON response para a gente e a gente pode já abrir aqui o nosso bloco try-catch, não está aqui, e a gente já pode definir aqui o corpo do nosso bloco try. Então vai ser a mesma coisa, a gente vai usar aqui um result. Eu vou fazer uma pequena modificação na maneira como eu fiz e o result, né? Que no vídeo anterior eu fiz da seguinte maneira: eu atribuí aqui um array e depois passei na verdade o response, né? Então, primeiramente eu vou definir aqui o result, vou passar aqui o método para ele na resposta do método delete by news. Eu vou passar para ele aqui o nosso atributo news. E agora sim, aqui no response, pessoal, eu tinha feito da seguinte maneira, né? Feito isso, eu tinha feito o this success e aí tinha passado o result aqui assim, né? Só que eu tinha definido aqui da seguinte maneira, né? Deletado igual a result. Eu vou dar uma simplificada nisso aqui, tá? Eu vou simplesmente fazer o seguinte: vou definir aqui uma chave deletado, vou apagar isso aqui e vou passar apenas um result. Beleza? No vídeo sobre o controller de notícias a gente fez do outro jeito, então eu vou voltar nele daqui a pouquinho para a gente dar essa pequena refatorada nele, porque assim eu acho que fica mais simples também, e também desta maneira que foi que eu já tinha feito lá no nosso Abstract Controller. Legal? Então, por isso que a gente vai fazer essa pequena refatoração lá. Então, aqui por fim é só dar o return response JSON response e chamando aqui o nosso response status code. E tá feito, pessoal. Basicamente o método
o método é isso também. Pode ver que a estrutura dele é idêntica ao do Find by News. A estrutura dos dois praticamente é idêntica, né? O que muda é apenas essa chave aqui que a gente adicionou, né? A chave deletado no result, e o método que a gente está chamando, né? Aqui é o Find by News e aqui é o Delete by News, mas o corpo é bem idêntico. Legal? Então, com isso a gente finaliza aqui o desenvolvimento aqui, né, do nosso controller de imagens de notícias. E agora a gente vai fazer uma pequena refatoração aqui no News Controller, só para a gente deixar tudo um pouco mais padronizado. Então eu vou aqui nas chaves de deletado, vou simplesmente alterá-las de lugar, né? Eu vou colocar aqui, ó, deletado, no nosso método delete by de News Controller. Vou excluir isto aqui e vou passar apenas o result. Legal? Vou fazer a mesma coisa aqui para o delete by autor. Então, vou excluir este código aqui, vou passar apenas o response, o result, e vou definir aqui que o result vai ter uma chave deletada. Desta maneira a gente simplificou um pouco mais aí o código, né? Ficou um pouco mais enxuto e também ficou aí seguindo o mesmo padrão que a gente tinha definido lá no nosso Abstract Controller, né? Quando a gente criou o método de delete aqui e também o alterado aqui, ó. Então a gente já tem aí um padrão, pelo menos, que a gente está seguindo. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente finalizou aí a criação dos nossos controllers. A gente pode partir agora para a definição das nossas rotas, né? A gente pode definir todas as rotas aí que a gente precisa, né? Que a gente definiu em cada um dos nossos controllers. Lembrando que cada rota vai chamar um método específico de cada controller. Tá? Então eu vou ter uma rota de imagens das notícias que vai chamar o Find by News. Vou ter outra que vai chamar o Delete by News. Vou ter uma que vai chamar o de criar, que vai chamar o de buscar todos. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a definir todas as rotas aí da nossa aplicação. Legal? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.